vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa aqui para que possamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente a sua situação econômica e financeira com base no balanço que saiu agora recentemente do primeiro trimestre do ano de 2023. E através dos números vamos entender como que está a situação econômica e financeira dessa empresa. Estamos falando aqui da IOSP Maxion S.A. A IOSP Maxion S.A., que já passou pelo canal, vamos atualizar as informações e recontar um pouquinho da história, até atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos. E a solicitação partiu do meu amigo Isaac Ramos Morel. Ô Isaac, que bom ter você conosco, um prazer poder lhe atender. E também quem sugeriu a IOSP foi o Maxen Emoto, também, que bom ter você conosco aqui, Maxen. Uma honra poder atender a solicitação de vocês e espero corresponder às expectativas não só de vocês, como de todo mundo aqui. E caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E sempre que nós analisamos o balanço de uma empresa, inclusive da metodologia do processo de análise, o primeiro item da metodologia ele trata da empresa e seu mercado. Então, antes de começar a analisar o balanço de uma empresa, a primeira coisa, nós temos que entender o que é essa empresa, o que é esse mercado, conhecer um pouquinho da sua história, até porque a história, através dos atos praticados pela empresa, todos esses atos se traduzem em números, e os números, então, quando antecedidos por uma história, são mais fáceis de serem entendidos, o porquê daqueles números, razão pela qual a história de uma empresa é fundamental para que a gente possa entender o que os números querem nos contar, né? Então, para isso, a gente reconta um pouquinho aqui da história para você entender o que é a empresa até o presente momento. Mas, para isso, a gente tem que voltar no tempo. Lá no começo dos anos 1900, com a chegada de Gregório IOSP, que vem da Rússia, tentar a vida aqui no Brasil. E assim como tantos imigrantes que vieram para o Brasil tentar a vida aqui e participaram, né, de todo o desenvolvimento econômico do Brasil nos anos ali de 1900. E no ano de 1918, o Gregório, até por ter uma experiência, ter um conhecimento no ramo de madeiras lá na Rússia, ele passa a trabalhar aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, com madeiras. E aí ele cria a serraria Engenho d'Água. E aí vai trabalhando com madeira, essa serraria vai se desenvolvendo ali dentro do Rio Grande do Sul até o ano de 1937, quando então o seu filho Salomão passa a trabalhar junto com o pai e assume ali o comando na comercialização de toras e de madeiras. Até então, a IOSP é uma empresa voltada para madeiras. Em 1938, transforma tudo isso numa empresa chamada IOSP Irmãos e Filhos. No ano de 1956, passam também a atuar no setor de fruticultura, tanto na produção de maçãs e pêssegos e depois, na sequência, na produção de ervilhas, inclusive comercializando as ervilhas em conserva. Então, agora, além de madeira, passa a trabalhar também com a fruticultura, né, e com conservas também de alimentos. Chegando já no ano de 1956, aí eles criam a Auto Agrícola. E a Auto Agrícola, qual foi a finalidade dela? Justamente ela ser uma representante, uma revendedora dos produtos Massey lá no Rio Grande do Sul. Então agora passa também a ser uma revenda de máquinas e implementos agrícolas da marca Massey. Chegando em 1968, diversificam ainda mais a sua atividade, criando uma financeira, que é o Banco IOSP de Investimentos. Chegando já no ano de 1978, eles compram a Máquinas Agrícolas Ideal. E aí entra também na produção de itens para o setor automotivo. Então você veja que vem da madeira, vai para a fruticultura, vai também para a área financeira, vai para a área de revenda de máquinas e implementos agrícolas e agora coloca o pé também no setor automotivo. E aí na sequência, em 1979, diversificam ainda mais a atividade e passa a produzir, sabe o quê? Computadores. Olha só, lá no começo, na informática aqui no Brasil, eles criam a marca Edisa. E aí passam a ter também a sua fábrica de equipamentos de informática com a marca Edisa. Em 1982, uma parceria com a Votorantim, passa a atuar também no setor de papel, com a criação da RioCel, uma empresa em parceria com o grupo Votorantim na produção de papel e celulose. Em 1983, assume o controle da Massey Ferguson
e passa agora a ter o controle dessa empresa aqui no Brasil. E até que em 1984 fazem o IPO, se transformam numa sociedade anônima de capital aberto. Na sequência, em 1989, aí sim que criam a marca Maxion. Então, essa marca Maxion surge no ano de 1989. Em 1990, compra também a FNV, que é a Fábrica Nacional de Vagões, e aí entra também, coloca um pé no setor ferroviário. Em 1992, compram também toda a linha de produção da Rodas Fumagalli aqui no Brasil, que na época lá já produzia 30 mil rodas por mês, né? E aí passa agora também a produzir rodas, já que atuava dentro do setor automotivo e agora entra também com a produção de rodas. Em 1994, aí sim, eles passam a usar a marca IOSP Maxion. Em 1997, passam também a produzir chassis lá para a General Motors. Chegando no ano de 2000, fazem uma parceria com a Amstrad para a produção de vagões e implementos, né, componentes ferroviários aqui no Brasil. E aí vai avançando ainda mais nesse setor de implementos e locomotivas e vagões ferroviários. Chegando em 2009, aí compram a totalidade das ações da Fumagalli aqui no Brasil. E agora passa também a atuar com a Fumagalli lá no mercado mexicano. Em 2011, fazem mais uma aquisição de uma empresa argentina, da Montiche, para a produção de longarinas e também para a produção de chassis lá na Argentina. Em 2015, aí eles fazem também uma sociedade com a Green Beer norte-americana para a produção de vagões. E aí vai se especializando cada vez mais também na parte de vagões. Em 2018, monta uma fábrica de rodas na Índia. E agora em 2021, em parceria com a Dongfeng, também monta uma fábrica de rodas na China. E com isso, hoje a IOSP Maxion tem dentro da sua estrutura 32 unidades de produção presente em 14 países e mais de 17 mil colaboradores, trabalhando principalmente na área da produção de rodas para a indústria automotiva, também na parte de longarinas, produção de longarinas e chassi, e também na produção de vagões e implementos ferroviários. Então, para entender essa empresa com toda essa história aqui, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e também do balanço do primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a IOSP Maxion SA. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da IOSP Maxion SA e como falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 21, 22 para poder entender toda uma sequência do que vem acontecendo com a empresa até agora, o primeiro trimestre de 2023. Mas para que você possa entender o que é a IOSP Maxion, lá em 2019 era uma empresa de 9 bilhões 375 milhões de reais, é o tamanho da empresa. E desse valor aqui, nós temos aqui um intangível 1 bilhão 740 milhões, que são justamente os ágios nas diversas aquisições que a empresa veio fazendo. E aí temos também o imobilizado, que agora são máquinas, equipamentos, toda a parte de fábrica da empresa, todo o capital fixo, de 3 bilhões 664 milhões, o que correspondia a 39,1% de tudo que tem dentro da empresa. Toda essa estrutura aqui é o capital fixo da empresa. E aí, naturalmente, que nós precisamos ter recursos para movimentar esse capital fixo. E esses recursos, eles aparecem no balanço aqui no ativo circulante, que é o chamado capital de giro. Lá em 2019, a empresa tinha um capital de giro de 3 bilhões 357 milhões, o que era equivalente a 35,8% de tudo aquilo que existia dentro da empresa. Ela fechou em 2019 com 646 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 1 bilhão e 29 milhões em contas a receber e os estoques de 1 bilhão 328 milhões. Aparece aqui também a figura dos outros créditos que geralmente são impostos a recuperar, portanto o capital de giro ele acaba se concentrando basicamente no dinheiro, quanto a receber, e estoque é onde a gente vai dar um enfoque maior. Já em 2020, a IOSP é uma empresa agora de 12 bilhões 411. E reparem que ela aumenta aqui sua estrutura de imobilizado e de intangível, mostrando que a empresa vem investindo dentro da sua atividade. E o capital de giro também aumenta, vai para 5 bilhões 161 milhões de reais, com 41,6% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 600, também o aumento no contas a receber para 1 bilhão e 400 e aumenta os estoques para 1 bilhão 748. Repare que 2020 foi o ano da pandemia e mesmo na pandemia a empresa ela ampliou ainda toda a sua estrutura de funcionamento.
Em 2021, a empresa agora é de 14 bilhões 519 milhões. E aí o que nós observamos? Um aumento no capital de giro, que vai para 6 bilhões 847 milhões. Diminui o volume de dinheiro em caixa, porém aumenta o contas a receber e aumenta também o estoque, que agora passa a ser de quase 3 bilhões e 200. Chegando em 2022, a empresa agora é de 15 bilhões 195 milhões de reais e o capital de giro vai para 7 bilhões 886, 51,9% sua representatividade. Dobrou o volume de dinheiro em caixa para 2.200, aumenta aqui o contas a receber para 2 bilhões 53 e uma queda aqui nos estoques que agora fecha com 2 bilhões 702. Finalmente, em março de 2023, a empresa agora é de 15 bilhões 467, com capital de giro de 8.349, um aumento aqui no valor de em caixa, né, dinheiro que ela tem em caixa, banco aplicação, para 2 bilhões 600, 2 bilhões e 200 é quando ela tinha para receber, e os estoques totalizando 2 bilhões 563. Então reparem que nesse ano aqui, entre 2019, a empresa faz investimentos para o seu crescimento, e a partir de então, a empresa praticamente ela parou de investir em máquinas, equipamentos e tudo mais, e vem aumentando consideravelmente o seu capital de giro ao longo desse período. Mas para que ocorra todo esse crescimento, é natural que tenhamos dinheiro, precisamos ter dinheiro. E de onde que vem o dinheiro? A origem do dinheiro sempre vem de capital próprio, que é representado pelo patrimônio líquido, e também do capital de terceiros, que é representado pelo endividamento. Então esses recursos aqui é que estão dentro do patrimônio da empresa. De tudo que a empresa tem, ela devia 5 bilhões 878 milhões de reais, 62,7%. E 37,3% era a utilização de capital próprio. Já no ano de 2020, a empresa aumenta o seu endividamento para 8 bilhões 609 e o peso da dívida agora passa a ser de 69,4%. Em 2021, a dívida agora é de 10 bilhões 121 com 69,7%. Fechando 2022, 10 bilhões 902 de dívida com 71,7%. E agora em março, a dívida aumenta mais um pouco, vai para 11 bilhões 251 milhões com 72,7% o peso da dívida. Então reparem que esse crescimento todo que a empresa teve ao longo desse período, ele vem sendo bancado, né, através de capital de terceiros. E aí a dívida da empresa vem com 62, 69, 69,7, 71,7, 72,7. A dívida aqui vem numa crescente. Natural que a empresa agora vai ter que dar uma pisada no freio, segurar um pouquinho o endividamento para poder ter uma tranquilidade maior, uma segurança maior. Olhando então os resultados, esse crescimento todo, ele tem que se traduzir em resultados. E aí em 2019, a empresa fatura 10 bilhões de reais. Em 2020, no ano da pandemia, o faturamento caiu para 8 bilhões 760. Há pouco a gente falou dos investimentos todos que foram feitos em 2020. E naturalmente em 2020 foram feitos investimentos justamente no momento de retração, onde o faturamento ainda cai para 8 bilhões 760. Porém, passando aquele efeito inicial da pandemia, aí em 2021 aí o faturamento já dispara para 13 bilhões e 700. Em 2022 para 16 bilhões e 900. E agora em 3 meses do ano acumula aqui praticamente 4 bilhões de faturamento. Tá? Então aquele investimento todo feito em 2020 ele se traduziu em aumento de vendas em 2021, 2022 e espera-se aumento de vendas também para 2023. Tá? Mas mais importante do que o aumento de vendas é o resultado. Lá em 2019 a empresa teve um lucro líquido de 421 milhões. Em 2020, até em função da queda do faturamento, aí ela acaba tendo um prejuízo de 419 milhões. Em 2021, aí ela volta a ter lucro, 626 milhões. Em 2022, mais um lucro de 404 milhões. E esse ano de 2023, a empresa praticamente não teve lucro. Tá, mas por que a empresa não teve lucro? Então nós vamos observar aqui, dentro da estrutura da DRE, como que é formado o lucro. De tudo que a empresa vendia lá em 2019, 88% era custo. Em 2020, esse custo pulou para 93,5%, razão pela qual, com essa elevação de custo, levou a empresa para o prejuízo. Já em 2021, ela reduz o custo para 87,6% e aí volta a ter lucro. Em 2022, o custo ele sobe para 89,3% e diminui o lucro da empresa.
E agora, nesse ano de 2023, a estrutura de custos absorve 91,5% de todo o faturamento. Então, com essa elevação de custos aqui, praticamente zerou os resultados da empresa. Então, por que a empresa não teve resultado nesse primeiro trimestre? Justamente em função do aumento dos custos. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é uma análise da situação financeira da IOSP, através desses gráficos que eu estou apresentando aqui, começando ali pela liquidez geral. Capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$1 de dívida, lá em 2019, a empresa tinha 66 centavos. Se manteve estável em 2020 com 67 centavos. Aumentou a liquidez geral para 0,76 em 2021, 0,82 em 2022 e se manteve estável agora em 2023 com 0,82. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 82 centavos. Então, ela não tem recurso para pagar toda a sua dívida. Mas como grande parte da dívida é de longo prazo, então nós vamos analisar a liquidez corrente, é a capacidade de pagamento das dívidas no dia a dia. E esse número ele sai com 1,30 em 2019, cai para 1,19 em 2020, sobe para 1,33, sobe para 1,65 e agora em março fecha com 1,48. Para cada R$1 de dívida que a empresa tem que pagar no curto prazo, no dia a dia, ela tem R$1,48. Então, ela tem capacidade de pagar suas dívidas, não tem problema nenhum. A empresa não tem problemas financeiros no curto prazo. Não é uma grande folga financeira, mas também não passa aperto financeiro. Trabalha com uma certa folga financeira. Olhando já o endividamento nesse outro quadro, nós vamos ver que é uma escadinha, né? A dívida sai com 62,7, sobe para 69,4, 69,7, 71,7 e fecha agora com 72,7%. De tudo que a empresa tem, ela deve 72,7%. Já nesse outro quadro aqui temos os principais indicadores da rentabilidade. Margem líquida, quanto que ela ganha em relação ao que ela vende? 4,21% lá em 2019. Em função do prejuízo, em 2020 essa margem fechou em 4,8% negativa. Recuperou já no ano de 2021, fechando com 4,6% positivo, em 2022 com 2,4%, e esse ano até por não ter lucro, não tem margem, então é praticamente zero a margem da empresa. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, mede a rentabilidade, o quanto que a empresa ganha em relação àquilo que foi investido no seu ativo. 4,5% lá em 2019, 3,4% negativo em 2020, em função do prejuízo, 4,3% foi a rentabilidade do ativo em 2021 e 2,7% agora em 2022. Já a rentabilidade do PL, que é o terceiro gráfico ali, é o ganho do acionista. Quem tinha as ações da IOSP lá em 2019 ganhou 12,1%. Já em 2020, em função do prejuízo, perdeu 11%. Voltando ao lucro em 2021, os acionistas tiveram um ganho de 14,2% e agora em 2022 os acionistas tiveram um ganho de 9,4% através dos lucros gerados pela empresa. E ao falarmos de acionistas, nesse quadro aqui temos os principais indicadores relacionados às ações. Uma ação da IOSP vale patrimonialmente R$ 25,14. Porém, o valor de mercado dela está R$ 12,85. Então vejam que hoje você compra a ação da IOSP por um valor menor do que o que ela tem dentro do seu patrimônio. O que nos mostra aqui, através do PVP, preço por valor patrimonial, um deságio de 49%. Então, o PVP fecha em 0,51, mostrando que as ações da empresa são vendidas com deságio de 49%. Lucro por ação, com base nos últimos 12 meses, não com base só no trimestre agora. Com base nos últimos 12 meses, ela tem 67 centavos de geração de lucro por ação, o que dá uma rentabilidade de 5,21%. Dividendos por ação. Em 2022, a empresa distribuiu R$ 1,40 a título de dividendos. A relação preço/lucro PIL é de 19,18, mostrando que os acionistas vão levar perto de, um pouco acima, de 19 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela IOSP. Free float, 58,21% das ações estão sendo negociadas livremente no mercado e o tag along da empresa é de 100%, quer dizer que se ela for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento acertado para os majoritários. Olhando agora nesse gráfico aqui, nós vamos observar
o comportamento do valor das ações da IOSP ao longo dos últimos 5 anos. Começando lá em 2018, as ações eram cotadas na faixa de R$ 21, R$ 22. E aí, durante 2018, sofre ali algumas oscilações para cima e para baixo, até entrar 2019 uma cotação de R$ 23. Ao entrar 2019, ela vem ali no processo de queda, com algumas oscilações, mas ela vai chegando no final de 2019 na faixa de R$ 17,70 a R$ 18. Quando entra 2020, aí as ações elas dão uma disparada, vão para R$ 24, mas bem no momento que estava vivendo ali uma fase boa, né, no valor das ações, aí vem a pandemia. E quando vem a pandemia, despenca o valor das ações para R$ 9,90. E desde então, a empresa vem tentando ali, as ações vem tentando uma subida, chega ali em 2021 na faixa de R$ 14, cai novamente, sobe, passa ali já no final de 2021 a ter um pico ali de R$ 18, cai em 2022, volta lá para a faixa dos R$ 12, tenta subir e vai uma ação que vem apresentando fortes oscilações. Entrando em 2023, aí ela passa ali por praticamente uma estabilização com uma tendência de elevação. Culminando agora com uma cotação nesse último dia 2 de junho, quando da gravação desse vídeo aqui, com uma cotação na faixa de R$ 12,85. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da IOSP Maxion SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, né? E que empresa, que história, né? Tem essa empresa aqui. Então, uma história de empreendedorismo e é aquilo que a gente mais quer aqui no Brasil, né? Que tenha esse empreendedorismo, porque empreendedorismo, como falamos há pouco, uma empresa que gera 17 mil empregos, né? Então 17 mil famílias que vivem do trabalho da IOSP. E aí nós precisamos cada vez mais de empresas com essa pujança justamente para gerar emprego, gerar desenvolvimento, gerar renda e oportunidades para todo mundo aqui no Brasil, né? E naturalmente, como eu falei há pouco também, a história se transforma em números, né? E aí naturalmente cabe a nós entendermos o que esses números querem nos contar. E aí entra o processo de análise de balanços que a gente faz aqui repartindo essas informações com vocês. Mas você pode aprender você mesmo a fazer todo esse processo de análise de balanço. No dia 23 de junho, nós estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos online, 3 horas de curso, das 19 às 22 horas, onde nós vamos estar repartindo com vocês todo esse processo da captura das informações, da montagem das planilhas, entender o que os números querem nos contar, saber se uma empresa está bem, se a empresa não está bem, se ela está melhorando, se ela está piorando, e também através dos indicadores relacionados às ações, saber se uma empresa é cara ou barata num determinado momento. Então tudo isso você pode aprender junto conosco, um curso bastante interativo, onde a gente vai estar aqui ao vivo, presencial, porém à distância, e com um custo de apenas R$ 30, apenas R$ 30 para 3 horinhas de curso de análise de balanço. Para você participar é muito fácil, basta me mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp, que eu lhe encaminho a ficha de inscrição, deixo uma vaguinha reservada para você, até porque as vagas são limitadas e você não pode ficar de fora. Eu estarei esperando vocês no dia 23/6. E aí você mesmo vai poder aprender a fazer todo esse processo de análise de balanço. E aí analisar a sua carteira, né? E aí poder aos pouquinhos e construindo seu patrimônio para lá na frente ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.